Sejam muito bem-vindos ao Bratancast, o seu podcast semanal, onde a gente vai trazer para você semanalmente conteúdo sobre saúde, sobre espiritualidade, sobre alimentação, sobre o bem-estar, qualidade de vida, longevidade, enfim, diversos assuntos que vão fazer a sua vida ficar extraordinária e cada vez melhor. Então, para você que está chegando aí no nosso canal, não perde tempo, se inscreve, ativa os sininhos para poder receber notificações quando vídeos novos forem postados. E não perde, começa a seguir a gente e já clica no aviãozinho e manda esse vídeo. Se você gostar, manda para aquele teu amigo que precisa ouvir. E se você não gostar, manda para tua sogra. Certo, minha gente? Hoje eu tô aqui de novo com a minha dupla de mesa. André Ribeiro. E Bratan. E mais uma vez a nossa sócia do programa, a Nutri. A Super Jéssica. Para quem não conhece, a Jéssica é a melhor Nutri de São Paulo, né? Quem não conhece, ela tá perdendo. Então, Jéssica, mais uma vez, seja bem-vinda. Muito obrigada, doutor. Já chegamos até aqui, né? Acho que já dispensa apresentações, já perdi as contas. Faltou a camiseta dela. Quando a gente perde as contas, né? É porque o negócio está evoluindo. Tá evoluindo, né? Porque gente. o negócio tá bom. Logo, obrigada. logo ela vai ficar sentada com a gente, gravando, Sim, chamando... com certeza. Estarei aqui, só convidar. E hoje é um assunto importante, hein? Hoje que é um gera assunto... polêmica. Um assunto maravilhoso que as pessoas, na verdade, e eu ouso dizer isso, né? Na faculdade de medicina não se ensina isso. É uma leve passagem, muito leve que se fala, né, sobre alimentação, nutrição, vitaminas e minerais, então, muito pouco, né, o que se aprende. E aí, o que acontece? O médico sai da faculdade achando que isso é bobeira, né? Por quê? Porque eu ouvi pouco. A gente ouve mais doença e tratamento e pouco daquilo que vai realmente manter o nosso corpo em equilíbrio, que são as vitaminas e minerais. E Exato. hoje, nosso bate-papo é mitos e verdades sobre vitamina B12 e o ferro. E o ferro. Ninguém melhor que a Super Jéssica, e hoje a gente vai só anotar e participar aprendendo aqui. Eu vou te falar uma coisa, doutor. Até na faculdade de nutrição, o tanto que a gente estuda sobre vitaminas, eu particularmente, eu acho que é insuficiente. Deveríamos estudar muito mais. Na verdade, a gente acaba se especializando muito depois, né? Fazendo pós-graduação, cursos de atualização, às vezes cursos específicos para suplementação, porque na faculdade também é muito assunto, são muitos temas, fica realmente difícil se aprofundar. Eu estou te falando isso numa faculdade de nutrição, né? Imagina numa faculdade de medicina que você tem 1 milhão de temas ali para aprender, para estudar, para se aprofundar também. E por que B12 e ferro, né? Na prática, eu arrisco dizer que são algumas das vitaminas, não vou falar da D, tá? Mas tirando a vitamina D, são algumas das vitaminas que mais os pacientes têm carência. Tem carência. E Exato. isso a gente consegue comprovar nos exames de sangue, mas mesmo aquele paciente que às vezes não tem exame, ou em roda de conversa... Clinicamente já dá para saber. Você já percebe, você tem alguma carência Principalmente aí. o ferro, né? Mulheres. Por que mulheres têm tanta carência de ferro? Porque mulheres menstruam, né? Exatamente. Na grande maioria. E o ferro, ele está ali ligado à célula do sangue. E a célula do sangue, ela faz transporte de oxigênio por todas as nossas células. Então, às vezes, é aquela mulher que até consome o ferro, ela come carne vermelha, às vezes come até fígado, né? Que muita gente não gosta. Ela come ali alimentos fonte de ferro, mas ela depleta muito. Então, a torneira fica aberta, né? Ela consome, às vezes até suplementa. Ela sendo assim, pensando nas mulheres com endometriose, a ferritina delas, então, né? Porque elas passam muitos dias ali do mês, né? Não só endometriose, mas a gente pegar, por exemplo, doenças que são até piores, por exemplo, miomas, as metrorragias, né? Sim. A mulher perde volume de sangue imenso, geralmente são mulheres que têm ferritina baixa, e é aquela história, por mais que você reponha, você nunca, às vezes, atinge um nível que é adequado. Né? Então, nossa. E os efeitos colaterais disso, os efeitos adversos para o paciente? Vou te falar o principal, Andrea. Cansaço. Cansaço. Mulher já relata, homens também, né? Que realmente é mais comum em mulheres, mas homens também. Eles relatam aquele cansaço extremo. Ai, Jéssica, eu vou para academia, eu não rendo, eu tô morrendo. Cabelo, queda de cabelo é clássico, né? Aí muita gente coloca na conta da Covid, né? Ainda é o Covid ou do hormônio? Ou do hormônio. Do hormônio. O hormônio é culpado de tudo, então eu já tô acostumado. O pobre do hormônio. O próprio do hormônio é culpado muitas de vezes tudo. É a ferritina baixa, a unha. Tem um sintoma da falta de ferro que pouca gente fala, que é vontade de chupar gelo. A picafagia. Algumas pessoas ficam com aquela vontade de chupar gelo. E não é mito? Não, isso é verdade. Isso tem literatura que mostra, que comprova. Tremor nas pernas, sabe aquela pessoa que está sempre assim?
tremendo as pernas, às vezes é uma carência de ferro também. Então você vai lá, aí a gente vai, né, aí o doutor também vai compartilhar com o meu pensamento. Os valores de referência de exames, né? Aí a gente sente e chora, né? Isso eu acho que pra nada mais serve, né? Você vai ver os exames, assim, o valor de referência não se segue mais. Então, ó, presta atenção, você que tá em casa, cansaço, fadiga, né? Vai treinar com má vontade, treina dor muscular pelo corpo inteiro, demora para recuperar. Cabelo caindo, unha fraca, tá com vontade de chupar gelo? Presta atenção agora no que a gente vai falar, certo? Sabe que é comum, às vezes o paciente ele vai no médico, às vezes normalmente o médico do convênio, né? Porque ele só quer fazer um check-up. Aí ele vai lá, pede o check-up, pede a guia, faz os exames. Tá tudo normal. Tá tudo normal. Aí ele olha tudo na referência, ele se autoavalia, né? Tudo na referência. Aí ele vem passar com a Nutri. Não, Nutri, meus exames estão todos bons. Aí eu vou ver os exames. Mas algum médico viu esse exame? Porque para mim é inconcebível. A ferritina tá em 30, tá em 25. 10, eu já vi. Por mais que esteja dentro de uma referência e o médico não ter prescrito uma reposição. E aí, às vezes, ele fala assim, ou ele realmente foi no médico, o médico não prescreveu, ou ele não foi, né? Eu vi que estava tudo bem, achei que não precisava voltar. Seguir os valores de referência. Médico, né? Não, e tem até discussão entre colegas, que falam, repor você está com a ferritina entre 10 e 70, 10 e 80, não tem por que repor. Peraí, não tem por que repor, tem um infinito estudo, tem vários estudos mostrando, né, o valor ideal de uma ferritina para homem e para mulher. Tá? O paciente é sintomático e aí não precisa repor, porque existe um valor de referência que foi amarrado, que criou-se um protocolo. Eu discordo completamente. Eu discordo completamente. Se tem a queixa, né? E se tem o exame ali comprovando, por que não? E mesmo, eu vou até mais longe. Eu acho que se tem a queixa, mesmo que o exame, né, na referência colocada ali, né, que é de 10 a 80, mas tem a queixa, eu suplementaria com toda tranquilidade, descartando, obviamente, que não é outras causas, com certeza, eu suplementaria com tranquilidade, entendeu? E o ferro, hoje a gente já sabe que no mundo todo tem aproximadamente 1,2 bilhões de pessoas aí que já tem uma anemia ferropriva instalada. Olha. Não sei se todo mundo sabe, mas existem vários tipos de anemia, né? Vários. Tem anemia por ferro, mas tem anemia por outros nutrientes também, principalmente B12, B9. Mas vamos falar aqui, focar na ferropriva. Aproximadamente 1,2 bilhões de pessoas no mundo já com uma anemia instalada. Mas estima-se que o dobro disso já tem ali uma prévia. Ainda não tem uma anemia instalada, mas o hemograma ainda não mudou, mas a ferritina ou o índice de saturação de transferrina, eles já estão muito baixos. E é por isso que a gente dosa, né, uma ferritina, uma saturação de transferrina, porque a ideia não é esperar a hemácia alterar. Não é a ideia é a gente agir antes do impacto. Agir antes quando esses sintomas estão acontecendo, porque se depois essa anemia já estiver instalada e num grau ali muito avançado, para recuperar vai ser mais demorado. E daí quando a gente fala, né, você tá ali em casa, né, pegou seu exame, minha ferritina tá ali 30, 40, o meu índice de saturação de transferrina aqui, nem todo mundo dosa, mas eu acho que é um dado importante também, está abaixo de 20%. Preciso repor? É interessante repor. Vou repor por conta própria? Pelo amor de Deus, não, né? Busca ajuda, exatamente. Ou com o nutricionista, ou com o médico. Se o paciente ele passa comigo, eu vou lá e faço a prescrição via oral, porque o nutricionista só pode fazer reposição de nutriente via oral. O médico, ele já tem uma gama maior aí para trabalhar, né? Então, ele pode fazer a reposição endovenosa, que de verdade eu defendo que é a melhor que existe. Então, se o paciente ele pode fazer esse acompanhamento médico, essa reposição endovenosa, eu peço para ele priorizar. Até porque o ferro via oral, ele pode causar um desconforto gástrico. E no trânsito intestinal também, né? Também. Isso é uma coisa que os pacientes relatam bastante, principalmente em relação ao intestino. Muito. E acontece, principalmente se for o sulfato ferroso, né? Que é o ferro na sua forma ali mais simples. Então, mesmo quando eu reponho via suplementação, eu reponho na forma quelada e tento até, se possível, colocar 2 vezes no dia para reduzir um pouco esse impacto, né? Esse impacto, esse efeito adverso. Agora, quanto isso vai demorar para subir no exame, se ele fizer via oral ou se ele fizer via endovenosa, a diferença é grande. E tem mais, né? O ferro, para ser absorvido, ele vai depender da B12 também. Né? Então, a famosa metilcobalamina, ela vai ter uma função importantíssima nisso, né, Jé? Conta pra gente. Toda vez que o paciente for repor aí o ferro, né? Enfim, ele precisa repor a B12? Depende. Tem paciente que pode ter uma quantidade de B12 já boa, e ele tem ali só uma privação mesmo do ferro.
tem pacientes que na grande parte das vezes que a gente vê tem o ferro baixo, tem a B12 também baixa, e você acaba e favorece, acaba suplementando as duas. Né? As vitaminas, elas se conversam, as vitaminas e os minerais. Por isso que eu sou contra o uso de esses polivitamínicos, Sim. que tem tudo e não tudo tem nada. De muito pouquinho, não tem nada. Uma vitamina conversa com a outra, às vezes num bom sentido, né? A B12 ali talvez ajude o ferro, a vitamina C vai ajudar o ferro, mas às vezes atrapalha. Às vezes você pega um cálcio que atrapalha. Ou às vezes tem um ferro que é uma pessoa que não precisa suplementar. Porque você suplementar B12 e você não precisar suplementar, dificilmente você vai ter um efeito adverso. O ferro já não. Se você suplementa o ferro sem precisar, você pode ter uma ação pró-oxidativa que não é interessante para o seu corpo. Então, eu até me arrisco, às vezes, a suplementar complexo B sem ver o exame, só pelos sinais e sintomas. O ferro, sem ver exame, não dá. Não suplemento. E aí, entrando na B12, né? Aí vou falar de outras vitaminas também, né? Às vezes o paciente ele chega lá com a carência da B12. É muito complicado a gente, às vezes, repor essa B12 sem pensar na B9 e sem pensar na B6 também. Porque todas elas vão participar tanto da formação das células do sangue, quanto do metabolismo da homocisteína. Aquele paciente que chega com homocisteína lá... muito alta, e aí você vai olhar, às vezes tem uma B12 baixa, um ácido fólico baixo, né? Para quem não sabe, a B9 é o ácido fólico. É o ácido fólico. Né? Então, se tiver uma B12 baixa, um ácido fólico muito baixo, vai vir com uma homocisteína alta, e aí o paciente já olha no Google e vem desesperado. Quer dizer que eu tenho um risco aumentar? Não, primeiro que uma B12 baixa, um ácido fólico baixo, primeiro a gente suplementa, repete a homocisteína. São vitaminas que fazem parte dos ciclos das cisteínas, né? Exato, a homocisteína ela tem que ser jogada para fora, né? Ela não pode ficar em excesso. E essas vitaminas, elas fazem todo esse processo de jogar essas vitaminas para fora. Só que se a gente repõe uma e não se preocupa em repor as outras, às vezes até aquela que estava mais alta, ela baixa, porque a outra subiu. Então, tudo tem que estar ali muito interligado. E às vezes o paciente ele não entende, né? Eu vou falar de soroterapia, eu não posso fazer, né? O nutricionista não prescreve, mas às vezes ele não entende porque quando o médico prescreve uma soroterapia, tem tantas vitaminas ali, tantos minerais. Ah, mas por que tem isso se meu exame é esse? Porque elas se conversam. Exatamente. E uma depende da outra para absorver. Exatamente. E tem um outro ponto também, né? Que aí a minha atuação ela acaba ficando muito limitada, não só na forma de prescrição, mas na dosagem que eu posso usar. Né? Tem uma coisa na nutrição, que é que eu fico emocionada quando eu falo de vitamina. Tem uma coisa na nutrição que chama o L, né? Que é a quantidade máxima que o nutricionista pode prescrever de cada vitamina. Quando eu pego, por exemplo, a B12, eu não tenho um L para ela. Eu posso prescrever a quantidade que eu quiser. É claro que eu tenho que ter bom senso, e se eu for colocar 2.000 microgramas de B12, eu tenho que ter minimamente um estudo científico para justificar que eu estou fazendo aquela prescrição. E quando a gente fala, por exemplo, do ferro, nosso limite é 40 miligramas. Né? O médico ele já pode prescrever muito mais, principalmente na via endovenosa. Então, a gente tem muitos limites ali. Né? Claro, a gente tenta fazer o melhor que dá. Mas muitas vezes o médico, o acompanhamento médico associado ao acompanhamento nutricional vai fazer o paciente recuperar essas carências de vitaminas e de minerais de uma forma muito mais rápida e de uma forma muito mais eficiente. O que não quer dizer que ele não vai ter que manter a suplementação via oral depois, para manter esses níveis bons. E assim, e a diferença que dá no paciente, né? O bem-estar, né? Qualidade de vida, tudo isso volta. Tem paciente que quando vem, você detecta essas alterações, está cansado, com fadiga, não consegue ir na academia, cabelo caindo, aí ele suplementa e aí volta e fala, nossa, como faz diferença? Exatamente, faz diferença. Então, não é algo que é desprezível, muito pelo contrário, eu falo que se está no nosso organismo, né, tem função e é importante. Deus não usaria colocar coisas no nosso corpo que fossem disfuncionais. Exato. Ou que fizesse mal, como a história do colesterol ruim, que eu acho uma sacanagem falar isso, é bullying com o colesterol ruim. Pobre do LDL, né? É bullying com o LDL, porque Deus não fez nada que é ruim para o nosso corpo, né? A gente que usa de maneira errada, né? E, já agora me conta uma coisa, diferença de ferro e ferritina, explica pro povo. Né? Que o povo fala assim, mas meu ferro tá bom, por que você vai suplementar? Aí você fala, porque a ferritina tá baixa. O paciente, mas qual que é essa diferença? Conta aí. O ferro, quando a gente olha ali no exame de sangue, o exame de ferro não é o melhor exame para olhar ferro, né? Até engraçado falar isso, não é. Porque a ferritina, ela é o armazenamento desse ferro. É a poupança que a gente tem ali do ferro para poder usar no dia a dia. Então, quando a gente avalia se esse paciente tem carência, a gente vai olhar pela reserva.
Pela ferritina. E aí, a título de curiosidade, a transferrina é o caminhãozinho, né? É aquela que Quem vai leva? levar o ferro para onde ele tem que ir. Só que a ferritina, eu brinco que é uma faca de 2 legumes, né? Tem os 2 lados. Tem. Muito baixa e muito alta, né? Exato. Porque tem ela gente que fala assim, se tá alto, então eu tô com muito ferro, tá bom? A ferritina, ela é um marcador inflamatório. Exatamente. E tem muitos pacientes que têm lesão hepática, principalmente esteatose, gordura no fígado, que tem ali... as células do fígado, elas sofrem ali lesões, e quando elas sofrem essas lesões, elas liberam o quê? Ferritina. Então, essa ferritina, ela acaba que explode. Ficando muito alta. Então, você vê lá, a ferritina do paciente, 300. Aí, eu tenho que parar de comer carne vermelha. Calma, né? Vamos conversar, vamos entender se realmente é uma inflamação ou se é um ferro ali que está em excesso, talvez na dieta. E aí, qual que é o marcador que ajuda muito? A saturação da transferrina, né? Então, a gente vê lá, saturação está normal, esse ferro está aumentado. E aí, tem outros marcadores que estão aumentados, como uma cisteína, por exemplo. Então, na verdade, a gente precisa atingir outras coisas, Exatamente. né? Precisa baixar essa ferritina. Nesse caso, né? Claro, a gente vai olhar ali um hemograma, a gente vai olhar a hemoglobina, a gente vai olhar hematócrito, a gente vai olhar a transferrina para ver se vai suplementar ou não. Mas é importante entender essa diferença, porque às vezes a gente vê o ferro tá bom, a ferritina tá alta e a saturação da transferrina tá baixa, esse paciente não pode deixar de comer carne vermelha. Ele não pode deixar de ter ferro na dieta dele. Então, é importante a gente separar aqui o cheiro do trigo. Por isso que pacientes que geralmente, né, tem uma quantidade ali de tecido adiposo um pouco maior, a obesidade, né, elas geralmente têm a ferritina mais elevada, por causa da inflamação que ela tá no organismo. Exatamente. E aí tem um risco, né, quando a ferritina tá alta, né, a gente fala, o paciente realmente está inflamado, tem um risco maior inflamatório, e aí abre-se o risco para outras doenças que vão vir associadas. Porque, obviamente, esse paciente que está com a ferritina mais alta, ele está tendo lesão hepática, então ele está liberando mais ferritina para o sangue. Então, o que acontece? Você vai ter mais transportadores no teu sangue. Imagina, pensa num fluxo de uma avenida. Se tiver mais carros, o que vai acontecer? Vai congestionar. Então, o paciente com uma ferritina mais alta, ele tem uma maior tendência de fazer microtrombose na pequena circulação, que se não cuidar, vai para macrocirculação. Então, é um paciente mais candidato a quê? A doenças arteriovenosas, doenças cardiovasculares, tromboses, infartos, AVCs. Né? Então, aquela história, chegar lá o paciente, tem esteatose, homocisteína alta, se alimentando mal, sedentário, ferritina alta. Ah, doutor, e aí? E aí, vamos começar, não só a gente tratar essa ferritina, mas começar a mudar esse estilo de vida. Uma boa alimentação, uma atividade física, o próprio perder peso, porque ele vai perder a esteatose, a gordura no fígado, vai fazer com que a ferritina dele abaixe. E tem pacientes, casos mais graves, que muitas vezes a gente tem que ir lá e tirar um pouquinho de sangue. A gente brinca, sangria, a flebotomia. A gente tem que tirar esse sangue porque às vezes o risco é muito alto. Já vi pacientes com 1.000, 1.050, 2.000 de ferritina. Entendeu? Olha só. Então isso é... E mais uma vez a gente cai aí nos hábitos, né? E aí eu falo assim, ó, a gente vai... Estilo de vida saudável. A gente vai no médico fazer check-up. Quantos médicos pedem ferro, ferritina, né, para avaliar o paciente ou pede a homocisteína? Nem sabem. Aí faz o hemograma básico, função renal, cálcio, magnésio nem pedem, né? Pede um cálcio, função hepática, tá tudo ok, tudo normal. E o paciente às vezes já está com risco inflamatório muito alto, risco de estar já a ponto de desenvolver outras doenças, né? E, então assim, e aí tem gente que fala assim, ficar pedindo esse monte de exame é bobeira. Eu discordo 100%. Não posso nem colocar minha opinião aqui, senão o YouTube corta a gente. Nunca mais eu vou poder publicar um vídeo. E o hemograma, ele é o último que altera. Para que eu vou esperar o hemograma alterar se eu posso fazer uma investigação prévia? E muita gente, aquilo que eu falei no começo, muita gente às vezes não se preocupa em fazer esse exame porque come de tudo, né? Ah, mas eu como de tudo. O fato da pessoa estar comendo não necessariamente quer dizer que ela vai estar absorvendo adequadamente aquelas vitaminas ou aqueles minerais. Hoje aí nos alimentos, aonde se encontra aí o ferro, a vitamina B12? O ferro é receita de vó, né? Já falei. O ferro é aquele fígado acebolado, né? Aquele fígado que a avó fazia você comer na segunda-feira, né? Mas principalmente é carne vermelha. É o lugar onde a gente mais vai ter ferro. A recomendação de ferro hoje, para mulheres que menstruam, é em torno de 18 miligramas de ferro por dia. Não é tão fácil atingir. 18 miligramas por dia. 100 gramas de carne vermelha vai ter mais ou menos 3 miligramas por dia. E também não dá para ficar se entupindo de carne vermelha. De carne vermelha, né? Exatamente. Você vai ter que ter ferro também que vem ali dos alimentos verdes escuros. Beterraba, eu quebrei esse mito esses dias no meu Instagram. Beterraba não é fonte importante de ferro, tá? Muita gente fala, vou comer beterraba, né? Que tem ferro. Não tem.
Ferro tem 0,3, né? Para 18 é muito pouco. Comam beterraba, gente, é ótimo, mas para repor ferro... Não é tão... Feijão maravilhoso, né? Aí a gente vai ter a diferença do ferro M e o ferro não M, que o ferro de origem vegetal é o não M, e ele pode ter uma absorção um pouquinho mais lentificada, um pouquinho diferente também. Por isso que o exame ele é importante. Olhar os sinais clínicos, fazer os exames e fazer a reposição se for necessário, porque ferritina chegou em 10. Gente, não tem alimentação que vai fazer repor essa ferritina. Pode comer todo o ferro, pode Não chupar vai. prego que não vai Chupar repor. prego, lembra? Pode chupar prego que não vai As dar. vós colocavam no feijão, né? No feijãozinho, ó. O prego. E E a antigamente... B12 nos mesmos alimentos. É B12 já não tem no feijão. A B12 já vai ser alimento exclusivamente de origem animal. Mas uma curiosidade sobre a B12. B12 tem muita carência. Na prática clínica, a gente vê muita carência de B12, né, doutor? E o paciente, ele reclama o quê? Que está carente de B12. A B12, ela é importante, a gente falou, né, da formação da célula do sangue, mas ela forma também, vamos ver se vocês lembram do ensino médio, a bainha de mielina lá da aula de ciências, a gente não tem o neurônio? Tem a bainha de mielina. A B12, ela é responsável por formar essa bainha. Então, toda a comunicação nervosa lá Depende dos dela. nossos neurônios depende dessa B12. Então, aquele paciente, estou esquecendo tudo. Aí colocam Parece na que conta eu da tô- Covid também. Tô lentificado, parece que... Meu Deus. Olha a importância, né, de uma... Não, e não A gente só tá- da Covid, né? Depressão, ansiedade. Eu vejo muitos pacientes assim, olha, já fui em vários médicos, tratei depressão, tratei isso, e não faz um exame. Às vezes é uma vitamina que tá faltando, ferro, enfim, né? E quantos pacientes chegam lá, nossa, fiz uso de, né, ferro, enfim, B12, e o quanto que eu melhorei. Eu achei que era uma depressão. Por causa do cansaço, indisposição, esquecimento, tantas outras coisas que dá para confundir. Uma Dá. vez eu li um relato, não é um estudo robusto, mas eu li um relato de uma pessoa da família dela estava com diagnóstico de demência. E ela aceitou aquele diagnóstico e, resumindo, né, foi procurar ali outros médicos, outros tratamentos, e ela descobriu que ela tinha uma carência muito grande de B12, tinha parado de comer alimentos de origem animal, e aí ela fez uma reposição absurda de B12, né, uma dose ali super de ataque, e ela não tinha mais os sintomas que Olha relatavam o diagnóstico Olha dela, né? Então, tem relatos que às vezes não é o que a gente vê ali na literatura científica, mas na prática, a gente ouve alguns relatos que a gente começa a entender o quanto essas vitaminas... Exato. São Elas importantíssimas, pra são nossa importantíssimas. E o vegetariano, como ele não come, ele sabe que ele não come B12. Ele, às vezes, se preocupa um pouco mais em repor. Então, ele e tem compra mais alimento atenção. fortificado, Tem mais ele já atenção. faz uma suplementação por conta própria. Então, às vezes, o onívoro, que é quem come carne, quem come tudo, às vezes o onívoro, ele tem mais carência do que o vegetariano, porque ele não tem essa preocupação. O vegetariano é verdade. Os vegetarianos, os veganos, eu vejo o quanto eles se preocupam, e mais sempre com estão as buscando... reposições. Puxa, será que eu preciso? Será que eu não preciso? E o paciente que come carne, não, eu como carne, tá tudo certo. E não é bem por aí. Busca ajuda, gente. Não dá pra gente tentar se autocuidar. Tem especialista pra isso. Tem gente que estudou só pra fazer isso. E eu acho que é importante a gente colocar também, a gente falou do ferro, né? O sulfato ferroso e o ferro quelado, a diferença de absorção. B12 também, né? Tem a B12 que absorve melhor que a outra. Então, quando você compra um suplemento pronto, primeiro que é uma dose ridícula, né? Você vai ver Quase. lá 9,9 microgramas É nada. de Ali. cianocobalamina, que é uma forma de absorção menor. Quando a gente prescreve, eu chego a prescrever 500, 1000 microgramas. O doutor prescreve mais com certeza. E sempre na forma de Metilcobalamina. metilcobalamina, porque já é a forma ativa e a gente já facilita essa absorção do paciente. Então, tem estratégias para a Tem. gente recuperar tudo isso. Com certeza. E tem que ser usadas. Certo, minha gente? A gente vai encerrar esse bate-papo. Foi incrível. Foi Jé, legal, né? Foi muito Tem, bom. tem Muito muita bom, coisa pra muito gente bom. falar ainda. Acho que é um assunto que cabe muita coisa. Se você tá aí assistindo, ficou com dúvida, manda aí nos seus comentários. Escreve aí a sua dúvida. A gente tem o maior prazer em responder. Gostou do assunto? Manda. Clica aí no aviãozinho, dispara para aquele seu amigo que acha que vitamina E é bobeira. Manda para ele poder entender um pouquinho mais. E não perde tempo. Começa a seguir a gente aí nas redes sociais. @doutor.danielbratan. André Ribeiro Bratan. E a Super Jéssica. JessicaBárbara.nutri com G. Jéssica com G. Certo, gente? Fique com Deus. Um beijo. Até a próxima.